Olá, aqui é o Maurício Martins e seguindo para a nossa terceira aula, hoje a gente vai aprofundar e entender o jogo do equity. Nos últimos passos, nas últimas aulas, a gente viu um framework que termina com próximos passos, mas este já é o último passo. Então a gente vai acabar olhando aqui para os motivos, para os acertos, para os possíveis erros, mas não tem próximos passos porque o jogo do equity já é o destino final, né? O nível mais elevado de gestão que a gente pode ter numa companhia. A gente vai seguir uma estrutura um pouquinho mais robusta, um pouco mais detalhada, porque como o equity ele é o destino, né, os outros jogos são etapas para que a gente chegue no jogo do equity, a gente vai dividir em alguns grandes blocos aqui. E o primeiro vai se dedicar justamente a explicar para que a gente entenda o que é, afinal, esse jogo do equity. De maneira sucinta e objetiva, a gente pode entender que jogar o jogo do equity é entender que a sua empresa ela é um ativo, que ela é algo que tem valor em si, e esse valor pode ser medido, e para isso existe o valuation, né? Tirar essa foto, na foto do valuation, né? A gente entender quanto vale o negócio, mas não só que isso é uma foto, mas que isso é um filme, que a gente pode dirigir esse roteiro, né? Que a gente pode direcionar o quanto a gente quer que a empresa valha através das decisões, das estruturas, da governança e etc. Então, jogar o jogo do equity significa pensar o tempo inteiro no quanto a empresa vale em cada decisão, para que cada decisão seja ótima, no sentido de maximizar o resultado. E esse resultado é mexer no valuation, né? É acumular mais valor, é gerar uma empresa que, independente da metodologia, né? Se a gente for falar de múltiplos, se a gente for falar de fluxo de caixa descontado, se a gente for falar de valor patrimonial, dependendo do mercado, ela vai ser melhor avaliada. Então, a gente brinca que o jogo do equity é pegar uma empresa que vale 5 milhões e fazer ela valer 10. Pegar uma empresa de 10 e fazer ela valer 20. Jogar o jogo do equity é entender que a sua empresa é um bem, ela é um ativo isolado fora de si, né? E isso significa deixar de ver a empresa como o fluxo de caixa mensal que ela pode gerar para si. Apesar de o fluxo de caixa ser uma das formas de avaliação, né? E quanto melhor a projeção do fluxo de caixa futuro, melhor o valor atual da empresa. Aqui a gente já está falando em outro sentido, né? Quando o dono vê a empresa como o caixinha pessoal, como o caixa eletrônico pessoal dele, para ele ir sacando ali conforme o dinheiro vai aparecendo. Então é ele olhar para a empresa e entender que cada decisão, seja reter o dinheiro, seja retirar o dinheiro, ela está mexendo o ponteiro do equity, né? Então dando uma pequena repescagem nos outros jogos. O jogo do salário, e normalmente ele é aquele que se joga numa empresa muito pequena, numa empresa que está nascendo, é o de gerir a empresa de maneira a retirar o maior salário possível. A gente passa para o próximo nível, que é o jogo do lucro, quando a gente deixa de retirar tudo, como se fosse um prolabore, uma empresa, para contratar outras pessoas. E aí a gente começa a gerir de maneira a maximizar o lucro no curto prazo. E a gente começa a jogar o jogo do equity, quando a gente começa a formatar a empresa para que ela sobreviva, escale, se perpetue, independentemente de nós mesmos, né, independentemente do dono, que a empresa haja, sobreviva, subsista como um ativo individualmente, né? Se o dono sair, aquela máquina continua prosperando, aquela máquina continua rendendo, gerando frutos, crescendo, gerando caixa, faturamento, etc. Agora, a gente vai olhar para os pilares que embasam, sustentam, dão valor, dão origem a esse equity, né, dão valor para a empresa. Muito nós falamos de maneira macro, né, dos três grandes pilares, crescimento, margem e risco, mas agora a gente vai abrir cada um deles em alguns subtópicos aqui para serem explorados. Quando a gente fala de crescimento, a gente pode estar falando de tamanho de mercado, né, tamanho literalmente, né, por exemplo, a gente se insere num universo onde existem 1 milhão de CNPJs, destes 500 mil podem ser servidos e 50 mil é o meu mercado-alvo, ou a gente pode estar falando em cifras, né? Estamos inseridos no mercado de 10 bilhões de dólares, onde a gente quer abraçar 1 bilhão de dólar, né? Então a gente pode dimensionar o tamanho do mercado, a gente pode olhar para vários indicadores, como o próprio crescimento do faturamento, de maneira um pouquinho mais sofisticada, quando a gente tem períodos maiores a comparar e a compor, a gente pode estar falando do CAGR, né? O CAGR, né? Aquele indicador de crescimento ponderado, né? A gente pode estar falando de diversificação de receita, de esteira de produtos, de expectativa de recompra, de lifetime dos clientes, né? Então, de maneira muito simples, muito sucinta, o crescimento trata do nós sairmos do 1, chegarmos no 100, chegarmos no 1000. De maneira muito macro também, a gente pode entender que existem dois caminhos para esse crescimento.
o caminho orgânico e o caminho inorgânico. No caminho orgânico, a gente está falando de vendas, comercial e marketing, né? Tracionar o crescimento da empresa através de ir ao mercado, seja no inbound, seja no outbound, né? Independente da estrutura, do modelo de negócio. E no inorgânico, a gente está falando de comprar outras empresas. Dentro desse inorgânico, a gente ainda pode pensar em crescimento horizontal e crescimento vertical, né? E aqui a gente está falando simplesmente do seguinte, né? Ou eu posso crescer para o lado, comprando os meus concorrentes, ou eu posso crescer na vertical, comprando gente que está na cadeia produtiva. Então, digamos, um provedor de internet que compra um fornecedor de equipamento, né? Ele não comprou o outro provedor para ter mais clientes, né? O que seria o crescimento horizontal. Ele foi lá e comprou logo o distribuidor de equipamento para ter isso dentro de casa, baratear essa parte da operação que também custa muito dinheiro. Então, dois grandes jeitos de crescer aqui também no inorgânico, né? Mas, como a gente está falando de 3 pilares, né? Esse crescimento ele nunca pode ser vazio. Por mais que existam N formas de go-to-market, N formas de criar uma arquitetura de receita e de crescimento, esse crescimento precisa ser sustentável. Então a gente também precisa olhar e entender a nossa margem. Talvez essa seja a seção mais simples, né? Porque ela é a mais formal, mais formatada, que é basicamente a gente entender dentro desse nosso negócio o nosso DRE, as nossas margens. Então, a nossa margem bruta, a nossa margem de contribuição, a nossa margem EBITDA, a nossa margem líquida, né? Todas essas composições dessa cascata que é o DRE, ainda que seja talvez um DRE gerencial, um DRE caixa, mas a gente entender como o dinheiro vai sumindo nessa estrutura, em que etapa dá para maximizar, o que é de propósito, o que é sem querer, né? Porque é muito diferente tu olhar para uma empresa que tem um EBITDA positivo e outra empresa que tem o mesmo EBITDA, só que uma está crescendo e outra não. Ou então, um cenário diferente. 2 empresas que estão com o EBITDA zero, só que uma está crescendo e a outra está estagnada. São situações de negócio muito diferentes, são problemas com origens muito diferentes e que também requerem soluções diferentes, né? Então, poder avaliar essa estrutura de margens do negócio mediante a situação de intencionalidade real. E aí tem um indicador muito bacana aqui quando a gente trata de margem e crescimento junto, e ele talvez não se aplique para todos os mercados, né? Mas ele é a regra dos 40. Se eu pegar o meu crescimento do período 2 contra o período 1 e somar ele com o EBITDA do período 2, digamos, de 2025 contra 2024, eu cresci 20%. E em 2025, né, eu entreguei aqui 20% de EBITDA. Se eu somar 20 com 20, deu 40, tudo certo. Poderia ser 30-10, poderia ser 40-0, poderia ser N distribuições aqui que a gente poderia entender. Mas o ponto é a intencionalidade com que isso aconteceu. Se eu estou gastando na minha estrutura de vendas, o meu faturamento está correspondendo, né? O crescimento do meu faturamento está correspondendo. Se eu estou economizando, eu não estou com intenção óbvia de crescimento, eu não estou gastando para esse fim. Eu estou tendo margem, eu estou tendo EBITDA, né? Então, ainda que seja, cresci 0 de um ano para o outro, mas eu tenho 40% de EBITDA. Então, o ponto é que o número, essa soma da regra dos 40, ela busca refletir a intencionalidade, né? Porque não adianta fazer algo aqui que é sem querer. Por acaso deu isso aqui, né? Então, se eu estou intencionalmente gastando para crescer, eu espero ver esse crescimento se refletindo. Então, talvez eu tenha um 30-10, né? Então, aqui a gente já começa a olhar para a conciliação desses dois pilares. Não adianta eu ter um crescimento vazio, e aqui a gente fala muito de provedor de internet, porque a maior parte da nossa base sempre foi telecom, né? Mas qualquer provedor de internet sabe que se ele botar o ticket dele a 40, 50 reais, ele dobra de tamanho, ele triplica de tamanho, ele domina o mercado inteiro local. Só que isso não para em pé, a empresa não consegue se sustentar, não consegue pagar as contas, não consegue atender os clientes, não funciona. Então, o crescimento ele não pode ser vazio, né? E, claro, existem teses de negócio onde seria factível fazer isso, né? Jogar o preço lá embaixo, mas aí a gente está falando de uma estratégia de cash burn, né? Onde a gente precisa ou ter muito caixa próprio para gastar, ou estar investido, ou, que eu digo que é uma possibilidade, né, na loucura, de já tem um M&A na mesa, e esse provedor, digamos que tem aqui 5 mil clientes, ele prometeu que no fim do ano ele entrega 7 mil. Então ele vai fazer o que for preciso para chegar a 7 mil, e depois ele larga essa bomba na mão de quem comprou.
né? Porque certamente essa base já fica muito mais frágil, muito mais instável, e quando precisar voltar o preço ao patamar de mercado, já não é mais factível manter os mesmos 7 mil clientes, pelo menos, né? Então, boa parte daquilo ali vai virar churn na mão de quem comprar. A gente pode também entender aqui a própria relação de CAC versus LTV, dentro da própria estrutura de margem, mas ela também conversa muito com o crescimento, né? Então, por mais que a gente tente colocar as coisas em caixinhas, separar em pilares, né? A empresa ela é uma realidade complexa porque ela é uma realidade humana. Então, quando a gente pega essas sobreposições, né? A gente tenta colocar dentro de uma caixinha que funcione melhor. Mas a relação de CAC e LTV, ela está nos dizendo o seguinte, né? O cliente custa 100 para adquirir. Eu vou lá e gasto no meu comercial, no meu marketing, eu gasto muito dinheiro, mas para cada cliente que entrou, o custo de cada um, quando eu divido, né, o montante que eu gastei versus os clientes novos, eu tenho R$100 por cliente. Mas esse número sozinho não nos diz nada, né? Porque eu preciso entender o que esse cliente vai me deixar. Eu já entendi o que ele me custou para trazer ele, né? E agora eu preciso entender o que ele vai deixar para mim. E aí a gente vai olhar para o LTV. E aqui a estrutura é muito parecida, né? Muda a nomenclatura, muda a lógica, mas quer seja uma empresa de varejo, de compras pontuais, quer seja uma empresa de recorrência, o LT ele trata de tempo. Então eu posso estar falando aqui de que o cliente passa 12 meses pagando essa assinatura, ou o cliente recompra ao longo do ano 3 vezes, né? Então seria a mesma lógica de LT. Esse LT ele vai ser multiplicado por uma receita, por um ticket médio, por exemplo, né? Então, se eu pego aqui um cliente que fica 12 meses, ou ele fica X meses, né? Ele recompra X vezes ali, e isso são R$100, né? Esse ticket médio, essa compra, eu vou ter um cliente que deixa de receita. E aqui a gente pode chamar isso de ARPU, em certo sentido, né? A gente pode chamar isso aqui de LTR, né? Lifetime Revenue. Mas a receita em si, claro que ela é um indicador importante, né? Eu vou gastar 100 e eu vou trazer 1.200 de receita. Só que se essa receita não me deixa margem nenhuma, a conta também não vai fechar. Então eu preciso entender dessa receita, o que vai sobrar de lucro bruto, o que vai sobrar de contribuição, e aqui a gente chega no LTV, né? O que vai sobrar de EBITDA, o que vai sobrar de lucro líquido, aí a gente pode ter o entendimento sobre uma máquina que faz sentido ou não. Porque não adianta esse cliente me trazer 1.200 de receita e trazer 0 já na contribuição. Então o meu LTV é 0 e o meu CAC foi 100. Então se eu botar mais um cliente, eu vou trazer mais prejuízo para dentro da companhia. Então não adianta trazer um crescimento se ele for vazio, né? Não adianta eu apresentar um indicador, um dashboard, um BI bonito dizendo crescemos 200% e tivemos não sei o que de crescimento e market share. Cadê o dinheiro? Cadê a margem? Né? Vender sem margem é caridade, a empresa não existe para isso, né? Então eu preciso que sobre dentro dessa cadeia. No lucro bruto sobre dinheiro, na contribuição sobre dinheiro, no EBITDA sobre dinheiro, no lucro líquido sobre dinheiro. Porque daí eu posso... E fazendo uma simplificação aqui, tá? Vamos falar só de CAC e LTV. Se esse cliente deixa R$500 de LTV e o CAC dele é 100, eu tenho o LTV sobre CAC, né? Ou em certo sentido, ROI de 5, né? Um indicador de 5. O que é sensacional, é ótimo para o crescimento. Então, cada cliente que eu adquiro custa 100, me deixa 500. É uma máquina muito bem azeitada para tração, para crescimento, né? Acima de 5, a gente até está deixando dinheiro na mesa, podia estar crescendo mais. Agora, como nem tudo é tão simples assim, né? Só crescimento e margem, equilibrar isso aqui, a gente precisa olhar para a parte difícil da história, que é o risco. E o risco é a parte mais subestimada da história. Por mais que se saiba, né, isso já está no inconsciente coletivo de maneira geral, que se eu não melhorar o meu produto, eu vou ser substituído, quer seja por um concorrente, quer seja por um outro produto que de outra maneira resolve a mesma dor, né? Mas isso parece muito intangível até que destrua a empresa inteira em semanas, em meses, né? Então, se a gente pensar hoje que uma atualizaçãozinha que saia na OpenAI, uma atualizaçãozinha que saia na Anthropic, derruba empresas inteiras, né? Derruba um software inteiro, derruba uma empresa de serviços inteira. Essa empresa, de certa forma, sabia desse risco, mas o que ela fez para mitigar isso? O que ela fez para defender? O que ela fez para criar um fosso, um moat, um diferencial competitivo, uma defesa, né, contra alguém que nem parecia, mas é um competidor, né? Então, quando a gente fala de concorrência, muito se pensa assim, né? Eu tenho uma loja de bebidas desse lado da rua e alguém abre uma loja de bebidas do outro lado da rua. Agora eu tenho um concorrente. Não, peraí. Concorrente
não é só quem vende exatamente a mesma coisa que eu, mas alguém que vende algo que também é solução para o mesmo problema, para o mesmo user case, o mesmo need state, talvez. Então, se a gente for extrapolar essa ideia, às vezes o concorrente da cerveja que está sendo vendida aqui é um jogo no celular, é um jogo no computador, porque o caso de uso que está sendo aqui colocado em comparação não é o do beber algo, beber álcool, beber uma bebida gelada, mas talvez seja o prazer e o relaxamento, que talvez uma sessão de massagem resolva, talvez chegar em casa e deitar no sofá resolva. Então, o que a gente pode fazer, e aqui só falando do risco de concorrência, né? Fora risco regulatório, o risco jurídico, o risco tributário, fiscal, trabalhista, né? E N riscos ao qual toda e qualquer empresa está suscetível a qualquer dado momento, né? Esse risco também pode envolver a própria estrutura de governança interna, ele pode envolver o plano de continuidade, né? Digamos ali, a empresa é tocada por alguém, por um dono que já é alguém mais velho. E aí esse cara não tem filhos, ou até tem, mas os filhos não vão continuar no negócio. Um filho está estudando para ser médico, outro para ser advogado, e ninguém quer tocar a empresa. Então, como é que eu crio planos para sucessão, para perpetuidade, para continuidade do negócio, né? A grande maioria dos riscos, eles são completamente escanteados até que eles se tornem um monstro quase imbatível, né? E a gente vê isso em muitas empresas, em muitos cenários. O problema, ele só vai ganhar tangibilidade quando ele já está não mordendo o calcanhar, mas quando ele já está mordendo o pescoço. Bom, se aqui a gente passou brevemente, né, por esses pilares, falar um pouquinho do que olhar dentro da lógica de crescimento, um pouquinho do que olhar dentro da lógica de margem e um pouquinho do que olhar dentro da esfera de risco, né? Agora a gente vai olhar para as grandes alavancas. O que eu tenho que apertar, o que eu tenho que mexer para gerar mais valor na minha empresa. Se a gente entende que os pilares estão assim, a gente precisa entender que existe uma outra infraestrutura que está assim, né, transversal, que está deitada, que é o chão, o alicerce para toda e qualquer construção, que é a cultura. E a cultura é muitas vezes o alicerce invisível. É comum se pensar que, não, aqui a gente não tem cultura ainda, aqui a gente não tem cultura. Olha, não existe isso de não ter cultura. Todo lugar, todo ambiente, todo ciclo social, toda empresa, todo grupo de amigos, todo recanto onde se reúnem 2 ou 3 tem uma cultura. Agora, se essa cultura é boa ou é ruim, aí já é outro papo. Então, uma empresa tem uma cultura, ponto. O quanto essa cultura ela é producente para a estratégia da empresa, para onde ela quer chegar, aí é onde a gente precisa entrar e tatear isso no escuro, até deixar isso muito claro. Sem cultura, não existe empresa escalável, né? Existe uma eu-presa disfarçada, né? A gente acaba tendo aquele ambiente onde muda conforme o humor do dono, muda conforme o humor da gestão. E isso é um risco muito grande, é um risco trabalhista, é um risco de governança, é um risco de N formas que a gente possa entender, porque se a empresa ela é gerida mediante hoje o dia tá bonito, tá tudo bem, ou hoje eu tropecei quando caí da cama, eu vou descontar em alguém, né? A gente tem uma empresa ali que ela está fadada a sofrer grandes problemas, né? E essa estrutura de governança, de risco, etc., ela destrói valor na empresa, né? Então, a cultura, ela existe. Ou ela vai ser boa, ou ela vai ser ruim. Ou ela vai correr solta, ou ela vai ser direcionada. E a gente escolhe fazer isso. E cultura, ela é top-down, ela é decidida, definida, criada pelo dono, pela gestão, e ela não pode acontecer, nascer, né? A empresa, ela é um conjunto de pessoas com um interesse em comum, um interesse econômico em comum, né? Então, se a gente não alinha muito claramente quais os valores, quais os interesses, quais as formas de agir, o que é inaceitável, o que é desejável, o que é recompensado, as pessoas vão agir de 2 formas muito claramente, que é o conjunto dos piores comportamentos que você tolerar no seu negócio e o conjunto dos comportamentos que as pessoas acham seguro ter. Se todo mundo acha seguro chegar 15, 20 minutos atrasado, vai virar regra. Se todo mundo acha seguro estender um pouquinho mais ali no horário do café, sair para fumar, sair para não sei o que, vai virar regra. Tudo aquilo que não é declarado e não é
por um lado, né, ou incentivado ou punido, vai acontecer nas entrelinhas, vai acontecer na sombra, né, porque até aqui nada deu errado, até aqui sempre deu certo. Então, essas duas regras, elas vão ser a base da pirâmide da cultura, né? Se a gente puder colocar dessa forma, os piores comportamentos que você tolerar, né, que você não fizer nada para punir, e os comportamentos bons ou ruins que as pessoas acham seguro ter. Governança e formas de poder, então, um pouco que a cultura ela vai criar lastro, vai criar estrutura, vai criar base para a gente poder falar de governança e formas de poder dentro de uma empresa, né? E se eu acabei de dizer que cultura tem que ser top-down, é importante a gente também entender que em gestão, em governança, não dá para a empresa ser uma democracia. E o que eu quero dizer com isso, né? Na obra A Política, o Aristóteles define o seguinte, né? Existem 3 formas de governo e elas podem ser divididas em bem comum e interesse próprio. Quando a gente está falando de um grande grupo de pessoas, né, um poder dividido entre muitas pessoas, ela pode ser para o bem comum, ela pode ser para o interesse próprio, ou para os múltiplos interesses próprios. Quando a gente tem uma gestão, uma governança, né, que ela é dessa forma descentralizada e é para o bem comum, aqui a gente está falando de uma república. Quando ela se corrompe e começa a virar grupinhos de interesse, cada um puxando para um lado, ela vira uma democracia. E para a gente ilustrar isso aqui, né, é só a gente pensar um cenário muito básico. Joga aí para votação quantos dias na semana as pessoas querem trabalhar. Joga aí para votação se o pessoal quer ter metas ou não. Joga aí para votação o que mais tu imaginar. É que nem perguntar para as crianças em casa se elas querem arroz e feijão de janta ou se querem sorvete e salgadinho. É muito óbvio entender o que vai acontecer. Então, aqui cada um começa a puxar para o seu interesse próprio e já foge do bem comum. Quando a gente está falando do governo de poucos, quando é para o bem comum, a gente tem uma oligarquia, o governo dos melhores. Isso dentro de uma empresa, claro que é um board de executivos, é um board de diretoria. Se a gente tem a corrupção da aristocracia, a gente está falando de uma oligarquia. E quando a gente tem o governo de um, quando é para o bem comum, a gente tem uma monarquia. E se a gente está falando de interesse próprio, da corrupção, a gente está falando de uma tirania. E de certa forma, a maioria das empresas, né, pelo menos elas nascem como uma monarquia, depois elas acabam evoluindo, se tornando uma monarquia mista, digamos assim, né, um CEO e suas diretorias, né, seus C-levels ali na governança, e num estágio muito, muito grande, muito maduro, muito avançado, talvez se torne algo parecido com uma república. Qualquer um desses tamanhos, desses estágios, se a empresa se perde, se a gente cai para o lado do interesse próprio, ou a gente vai ter uma tirania, ou a gente vai ter uma oligarquia, ou a gente vai ter uma democracia. Outro item muito importante, e como um vai conectando no outro, né, é justamente o partnership, o cap table. Né? Tudo aqui envolve um termo glamouroso, um termo em inglês, mas traduzindo isso para ficar mais simples. Um partnership é uma estrutura que permite, né, que os melhores se tornem sócios também da companhia. E se a gente está falando aqui do jogo do equity, é óbvio que a gente precisa conseguir alinhar os interesses para o equity. E como se faz isso, né? Se todo mundo ali é assalariado, se todo mundo ali é um CLTzão padrão, isso é um certo jogo de interesses ali, de jogar dentro dessas linhas, porque alguém vai pensar e agir como dono se não ganha como dono? Né? A troca aqui é muito óbvia, você me dá algumas horas, eu te dou um salário. Só que uma empresa não vai chegar no patamar que quer se não tiver muitos donos. E para transformar isso, né, e é claro que evidentemente tu vai pegar vez ou outra ali, alguém que tem muito sangue no olho, alguém que é muito bom, alguém que se dedica muito mais, ainda que seja CLT, ainda que não seja dono, né, mas aí tu corre o risco justamente de perder esse cara, de perder essas pessoas, porque não foi reconhecido aqui, vai sair para ganhar mais em outro lugar. Então, como se faz essa retenção de talentos? Aí entra o partnership, né? Que é tu criar um programa, uma estrutura, esse alinhamento de valores, de objetivos, de cultura, para que os melhores possam se tornar sócios nas companhias. E a maioria das grandes empresas, com os maiores cases de sucesso, todas elas têm um bom case de partnership por trás. Né? A gente pode pensar aqui em BTG, a gente pode pensar aqui em V4 Company, a gente pode pensar aqui na própria Visp. Né? Então, a gente está falando de os melhores. E voltando ali para os modelos de governo, né? A aristocracia é o governo dos melhores, então se quer incentivar essa cultura, dessa criação de um partnership. E aí, se alguns vão se tornar sócios, a gente já está falando de
olhar, medir, acompanhar outra coisa que se chama cap table, que é quantos por cento é de cada um, se a gente for ser bem simplista, né? Porque vamos pensar assim, o dono abriu a empresa sozinho, ele tem 100%. Mas aí eu quero começar a trazer novos sócios, né? Aquele cara ali do operacional que eu não posso perder de jeito nenhum, que ele é um cara muito bom, que ele é um cara que tem os valores da empresa, que tem a cultura. Ele vai entrar para o partnership, né? Ele vai adquirir ali, vai ganhar ou comprar, independentemente do seu modelo aí. Então ele vai, por exemplo, ter 5% das cotas da companhia. Então aqui a gente já diluiu um pouquinho esse cap table e ele ficou 95% para o sócio fundador original, 5% para este novo sócio. Agora eu peguei um cara ali do comercial, um vendedor muito bom, né? E eu preciso transformar esse cara em sócio por algum motivo. Entra no cap table também. Então, pode ser essa estratégia de diluição, né? O sócio original tinha 95, ele vai tirando fatiazinhas dele e passando para os outros sócios. Pode ter um pool de ações realmente destinada ao partnership. Enfim, cada empresa pode adotar uma solução diferente para isso. Mas é importante a gente saber que isso existe. Dentro de centenas de empresas que a gente já atendeu aqui dentro da Visp, isso falando só do CFO, né? O maior gargalo, ele sempre está naquilo que uma empresa sabe ou não sabe, né? Então eu sempre digo aqui para o nosso time, né? Existe um pequeno círculo daquilo que eu sei que sei, existe um círculo um pouquinho maior na volta dele que é sei que não sei, mas na volta deles existe um círculo infinito daquilo que eu não sei que não sei. Então, o maior gargalo que existe na gestão de quase toda empresa é a ignorância total. Eu não sei que partnership existe. Como é que eu vou buscar implementar isso? Eu não sei o que é um cap table. Como é que eu vou me preocupar com isso? Então, a partir do momento que a gente começa a saber das coisas, a gente pode se preocupar em ter isso num momento onde isso comece a fazer sentido, né? Outro item, então, é que a gente possa usar o valuation como bússola e não como instrumento de vaidade, né? Então, de vez em quando, né, vamos dizer semestralmente, anualmente, se fazer um valuation para saber o que a gente vem fazendo, o caminho que a gente vem trilhando, a estrutura que a gente vem montando, as decisões que nós viemos tomando e os resultados que nós viemos gerando, eles estão fazendo a empresa valer mais ou menos. Então, se a gente faz um valuation em 2024 e vê que a empresa vale 10 milhões, faz outro em 25 e vê que a empresa continuou valendo 10, peraí, no mínimo eu deveria ter crescido em valor, né? Eu só mantive no mesmo patamar. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? O que eu deveria ter feito para que na segunda foto talvez já estivesse valendo 11, 12, né? Então, é isso. E pior ainda, se eu faço o segundo valuation e vejo que agora, no ano de 2025, eu valho 8, peraí, então eu preciso de um plano para que no final de 26 eu supere isso, né? E eu passe para os 10, 11, 12. Então, o valuation como foto, ele é muito importante para esse tipo de gestão, porque é evidente, o que está sendo colocado aqui como foco, como alvo, como interesse? É que a empresa valha mais. E o que é o norte? É justamente o equity, é o valor. E que instrumento é esse que me diz qual é o valor? É o valuation. Outro item muito importante é justamente a escala, o tamanho do mercado, né? Então não adianta a gente querer ter uma empresa bilionária num mercado onde o tamanho potencial do mercado é 1.000 pessoas, né? 1.000 empresas, 1.000 negócios, porque talvez seja um mercado muito pequeno, vamos dizer assim, um negócio cujo tamanho potencial de mercado é um nicho tão específico que se eu atender todo mundo, eu estou faturando 50 milhões de reais. Cara, é muito pequeno, né? Pode parecer grande pensando como pessoa física, pode parecer grande pensando como um pequeno negócio, mas quando tu olha para um nicho tão ultra específico que o tamanho dele dentro da economia do mundo é 50 milhões de reais, né? 10 milhões de dólares, é um negócio muito nichado, muito pequeno. Então é muito mais fácil a gente ter uma empresa que vale muito se a gente também joga num mercado que vale muito. Então, dentro do mercado XPTO, a gente está falando de um tamanho total de $1 tri. Ok, aqui é jogo de gente grande. E claro, como uma empresa só tem 3 destinos, ou ela quebra, ou ela sucede, ou ela vende, justamente a estratégia de exit, a estratégia de saída. Qual é a minha porta de saída? Por exemplo, em alguns mercados, não há, pelo menos no momento, né, não há um grande comprador, consolidador gigante. Então, talvez se você já é uma empresa hoje em certo nicho, em certo mercado, em certo lugar do mundo, não tem quem te compre.
Então isso também é complicado porque a estratégia vai ser, no caso, ser o grande consolidador, né? Crescer mais ainda, daqui a pouco chamar a atenção de um fundo global, porque localmente não tem quem te compre, né? Então é sempre importante pensar para quem eu vou vender lá no futuro, porque vender é a estratégia de maior sucesso que uma empresa pode atingir, né? Quebrar ninguém quer, suceder é só um degrau, e aí vender, né, é o fim ótimo para a realização de uma empresa. Agora, a gente vai entender os erros, aquilo que destrói o equity. É claro que se a gente pegar o que eu acabei de falar, né, esses últimos 6 grandes itens aqui, que são a cultura, a governança, o partnership, o valuation, escala e arquitetura de receita e o M&A, a estratégia de exit, se a gente inverter todos esses princípios, a gente também tem fontes de destruição do equity, né? Mas o que são grandes erros óbvios aqui que a gente pode e deve evitar dentro dessa lógica? O primeiro e possivelmente o mais comum é confundir faturamento com saúde financeira. Tá? E isso aqui acontece especialmente em empresas que vendem a longo prazo e que demoram muito a receber, mas pagam muito cedo os seus fornecedores. Então, se a gente pensa no modelo de negócio, vai do varejo tradicional do Brasil. O cara compra à vista em dólar e ele vende parcelado em real para brasileiro. Com uma margem espremidíssima, vamos chutar aqui, vai 10%. Aí eu vendi um negócio e já ganhei uma margem de 10%, que já é pouco. E aí eu vou receber isso em 12 parcelas para frente. E talvez eu não receba todo esse dinheiro, porque tem inadimplência. E aí, quando o meu estoque acabar, ou estiver perto de acabar, eu tenho que comprar de novo à vista do meu fornecedor, em dólar. Então, eu estou exposto a muito risco aqui. Então, talvez, e talvez não, isso é a realidade do mercado, né? Para que eu sustente o meu caixa hoje, para que eu pague minhas contas hoje, eu tenho que adiantar um recebível. E aí eu já deixo ali na mesa, dependendo da época, da taxa, 2%, 3%. Então, se eu já tinha lucrado 10%, já sacrifiquei 2 ou 3%, né? E aí eu vou buscando formas de financiamento, e se eu crescer mais, eu aumento mais o buraco do caixa. Se eu, em vez de vender 100 unidades, digamos ali, como eu vendo por dia, eu passar a vender 120, talvez eu precise adiantar, talvez não, vai precisar adiantar mais ainda recebíveis e recebíveis. Vai chegar um ponto onde esse gap, esse spread, ele vai apertando, e é inadimplência, e é taxa de juros, e é desconto de recebível, e é flutuação do dólar para cima, onde vender já dá lucro zero. E aí eu ainda adianto o recebível, então eu viro para o prejuízo, e a queima de caixa se torna cada vez mais evidente e insustentável. Então, crescer faturamento obviamente precisa ser pensado como isso é muito diferente de ter saúde financeira. A empresa que dobrou de tamanho ano passado pode estar fechando as portas hoje, porque lucro é uma opinião contábil. Dinheiro no caixa é a realidade última da empresa. Lucro não paga boleto, caixa paga. Né? Então sim, por mais que eu compre aqui por 10 e venda por 100, maravilhoso. Quando eu for calcular a margem disso, dá estupenda. Amanhã vence 100 mil ali de folha. Eu tenho dinheiro para pagar a folha? Se não tem, né? Então quando a empresa esgota dinheiro e crédito, acabou. Ali é o fim da linha. O segundo erro está muito ligado ao primeiro, né? Que é crescer sem margem, porque a gente começa a ter que abrir mão e sacrificar e adiantar recebível, como eu acabei de ilustrar. Então são erros muito parecidos, muito correlatos, mas um pouquinho distintos, né? Porque tu pode crescer com margem, mas confundir esse crescimento com saúde é um erro. Então a distinção do segundo é justamente crescer sem margem, né? O terceiro erro, e ele envolve justamente o cap table, né? É ignorar o cap table até que o problema exploda, né? É ignorar um conflito societário, é ignorar uma diferença ali que foi surgindo, uns ânimos que foram esquentando, e não buscar resolver, tratar, agir aquilo ali em tempo hábil. Não ter uma cultura codificada, né? De novo, se a gente tem uma empresa que ela é gerida pelo bom humor do dia, hoje o dia tá bonito, a cultura é essa, hoje o dia tá bonito, a regra é outra, né? Então a gente não tem uma capacidade de escalar com previsibilidade. Esse aqui eu tenho visto muito no pessoal Alphaville, pessoal Faria Lima, que é valuation como ferramenta de vaidade. Não, porque a minha empresa está valendo 1 bilhão. Não tá mesmo, assim. Então pode até ser que o múltiplo parecido para outras empresas seja aquilo ali, só que quando a gente entra para dentro da empresa e começa a abrir os armários, levantar e ver o que tem embaixo do tapete, aquilo que parecia um valuation
de 1 bilhão, talvez bem choradinho, seja 300 milhões. E 300 milhões é dinheiro. Só que quando a gente compara isso com um suposto bilhão, né, como o pessoal brinca, rico com B, a gente está falando de ego, não de estrutura real de negócio, de governança, crescimento, margem, risco, enfim, né? Não ter justamente uma estratégia, né? E como eu disse, né? Quase tudo aqui é uma inversão direta dos grandes 6 pontos que eu trouxe ali atrás. Então, não ter uma estratégia de exit é um risco, né? Não digo não ter uma porta. Talvez a porta a gente abra, né? Não tem porta, a gente procura uma janela. Mas não ter uma estratégia de exit, a gente não intencionalmente crescer pensando assim, olha, os grandes compradores do meu setor são A, B e C, eles costumam comprar desta forma, nessa condição, empresas com essas características, então eu vou buscar me adequar a isso. Então, vamos pensar aqui, tem um consolidador regional que compra empresas com tal faturamento, tal ticket médio em tal região. Então, olha, meu ticket médio está abaixo, eu preciso me estruturar para voltar para aquele patamar ali que eles buscam, né? O meu porte não está adequado ainda, eu preciso dobrar de tamanho para vender para essas possibilidades aqui. Então, é muito importante ter em vista a estratégia de exit durante a gestão. Operar sem uma governança clara também é um erro que destrói equity, né? Ninguém sabe quem manda, manda no quê, o que a gente deveria estar fazendo semanalmente, mensalmente, trimestralmente, semestral, anualmente, o que são nossos ritmos, rotinas, rituais, né? Crescer sem uma governança é um problema. Alguns outros erros são, por exemplo, a gente não conhecer os unit economics do negócio, né? Como eu dei o exemplo ali atrás, né, de CAC e LTV. Se eu sei que cada cliente único meu aqui vai custar 100 para adquirir e vai me trazer 500, né? E eu sei que o produto tal, ele tem tal custo para ser produzido, tal despesa para eu poder vender ele, e cada camiseta que eu vender por 100 reais vai deixar 50, se eu não conheço essas métricas unitárias, eu estou gerindo quase que no escuro, né? E um dos mais óbvios, né, aquele que tranca a empresa no jogo do lucro é não reinvestir quando a gente deveria, não gerar caixa quando a gente deveria, porque tudo está sendo retirado para a pessoa física, né? Tudo vai virar bolso do sócio e não vai virar equity no negócio. Então, por exemplo, se a gente tem um EGPI bom, vamos dizer assim, 3, o cliente custa 1.000 para adquirir e dentro de casa ele vale 3.000, cada real, né, que eu deixo de investir no negócio é R$1 que está deixando de virar 3. Né? Então, se eu tiro esse dinheiro para minha pessoa física, eu vou investir ali no CDB, eu vou investir em ações, eu vou investir nisso ou naquilo. Nenhum investimento no mundo vai render mais do que rende a própria empresa, né? Então, aqui a gente está destruindo o equity nas decisõezinhas do dia a dia, né? Talvez a viagem no momento errado, a troca de carro no momento errado, ela vai ser motivo de destruição do equity, ou pelo menos de atraso muito relevante da geração desse equity, né? Bom, essas 3 primeiras aulas aqui, elas servem para que você possa entender o que são esses jogos, quais são seus grandes motivos, erros, acertos, próximos passos. No caso, o jogo do equity já é o último passo. Então, para as próximas aulas, a gente vai ver o que a gente precisa aprofundar e entender mais no detalhe, né? Aquilo que a gente passou superficialmente nesses temas aqui, que a gente vai começar a aprofundar, entender melhor a linguagem do dinheiro, a linguagem dos negócios, né? Porque se a gente quer ir visitar outro país, a gente quer fazer um turismo, a gente precisa aprender um pouquinho da língua daquele lugar, que seja para pedir um café, para pedir uma água. E se a gente quer jogar o jogo do equity, a gente também precisa entender a linguagem do negócio. Eu sou o Maurício Martins e até a próxima aula.